nossos cumprimentos a todo o nosso público que nos acompanha nas nossas redes, nas páginas sociais da Casa Espírita Fraternidade. Iremos agora iniciar com as irradiações, que é este momento onde o nosso coração, com as suas vibrações, vai visitar, junto com os nossos irmãos, seus lares, seus afetos, hospitais, orfanatos, asilos, levando a eles, meus irmãos, pelo pensamento, a paz que precisam, o bem que necessitam. Iniciamos assim, então, rogando ao Pai Maior e ao Mestre Jesus que possamos seguir na sua caravana de luz até os lares de todos os nossos irmãos, que possam seus lares ser assim, sofrer essa limpeza espiritual e possa haver nesses lares, então, o conforto e a concordância e o respeito, o carinho e o afeto de forma mútua e recíproca. Avançamos e pedimos pelos orfanatos, pelos asilos, pelos pequenos que, desprovidos de pai e mãe, lá cumprem uma dura provação, que possam ser assistidos e amparados pelo conforto dos irmãos que lá labutam, aos nossos irmãos que lá nos asilos se encontrem, possam receber toda a dedicação e todo o afeto de que necessitam. Rogamos também, Pai Maior, por todos aqueles irmãos que vivem às ruas, que eles possam contar com a caridade nossa, levando a esses irmãos os bens materiais que necessitam, mas levando a eles respeito e muita compreensão. Querido Pai, pedimos agora por todos os hospitais que passam neste momento essa dura pandemia no nosso planeta Terra. Pedimos pelos médicos, por todos os profissionais de saúde que lá na linha de frente arriscam a própria vida para fazer a defesa desta própria vida dos nossos irmãos. Que eles sejam fortalecidos na missão que escolheram. Também te pedimos para aqueles irmãos que partiram, que se encontram na pátria espiritual, que eles sejam acolhidos e sejam assistidos pela espiritualidade amiga e benfeitora e acolhedora. Pelos aqueles afetos que aqui continuam nessa jornada terrena. Que seja um novo despertar, que seja um sacudir de sentimentos para um olhar para a vida de uma forma com mais humildade, com mais fraternidade, com mais solidariedade. Rogamos assim, Senhor, por todos aqueles que sofrem, por todos esses irmãos que deserdados de trabalho, de teto, passam por duras amarguras, mas que eles possam contar com a caridade nossa, que Deus quer que façamos a nossa parte. Possamos assim, meus irmãos, ter a sensibilidade de assistir a todos. E assim, então, finalizamos rogando ao Pai Maior e ao Mestre Jesus que envolva todo o nosso planeta, todos os lares, toda a humanidade com seu manto sagrado de paz e amor. Da Sociedade Espírita Fraternidade de Canoas. Nós agradecemos o convite para estarmos aqui nesta noite, para falar sobre a fé transporta as montanhas. E o item que nos foi oportunizado é Fé Mãe da Esperança e da Caridade. Então, nós agradecemos o convite e pedimos a Deus e a Jesus que nos ampare nessa oportunidade, para que juntos possamos refletir sobre esse tema tão importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pensei em iniciarmos com algumas perguntas. Podemos praticar atos de caridade sem termos a fé? Qual é a relação que existe entre a fé, a esperança e a caridade?
Qual é a virtude que tem maior importância? Será que é a esperança? Será que é a caridade? Será a fé? Nós podemos impor a fé? Bem, vamos pensar que a fé é o nosso grande sustentáculo. E como sustentáculo, eu pensei em trazer uma história. Era uma vez um menino chamado Jorginho. Jorginho era um menino que morava com seus pais. E no seu lar estavam passando algumas dificuldades, onde muitos lares da atualidade também estão passando pela mesma prova de Jorginho. Seu pai estava desempregado e sua mãe estava doente. Jorginho, então, passava os dias em casa, brincando com os carrinhos, com seus brinquedos. Na sua casa, que antes tinha chocolate, balas, bolachinha recheada e brinquedos novos, agora Jorginho não tinha mais nada daquilo. E ainda mais, ele estava triste porque sua mãe agora não cantava, não fazia as tarefas, não fazia comidinhas boas, não fazia bolo que ele gostava. Mas ele estava sempre pensando em de que forma ele poderia auxiliar para mudar aquela situação. Ele era um menino pequeno, ele tinha 8 anos, e ele se via na impossibilidade de fazer alguma coisa. Aí foi falar com a mamãe. Mamãe, o que eu posso fazer, mamãe, para mudar a situação, para auxiliar aqui na nossa casa? Ah, Jorginho, tu já faz tanta coisa, tu arruma a tua cama, tu junta os brinquedos, tu até lava uma louça, tu não deixa roupas esparramadas. Mamãe, mas eu gostaria de fazer alguma coisa mesmo para mudar essa situação. A mãe dele disse assim, bem, tu podes fazer uma coisa. O que, mamãe? Orar. Ah, orar, mamãe? Sim, orar com bastante fé, com bastante vontade. Mas será que muda, mamãe? Muda. Mas onde é que eu vou orar, mamãe? Vá na janela do seu quarto. Vá lá, abra as janelas, olhe o céu, olhe o sol, ou olhe a lua, veja as flores, veja as árvores e pense no Deus que criou tudo isso e que não foi para nos fazer infelizes. Ah, eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso agora mesmo. E saiu correndo para abrir a janela do seu quarto. Quando ele estava tentando já abrir as janelas, alguém bateu na porta. Quem será? Ele disse, mamãe, estou batendo na porta. A mamãe disse, olhe pela janela para ver quem é. Ele olhou, é a dona Maria. Ah, tá, veja o que a vizinha quer. A vizinha trazia um copinho e pedia, Jorginho, tudo bem, Jorginho? Eu estou aqui para pedir um pouquinho de leite, porque eu estou sem leite para o meu bebê. E de noite é a hora que o meu esposo vai trazer. Eu não tenho dinheiro para comprar agora. Não, tá, tudo bem. Ele pegou o copo e foi até a geladeira. Quando ele foi até a geladeira, abriu a geladeira, foi para pegar o leite, não tinha leite. E ele disse, mas nós também não temos leite. E agora, coitada da vizinha, coitada do seu filho. Ele passou pela sala, né, olhou o sofá, viu uns quantos carrinhos, e ele disse assim, eu vou mandar um dos meus carrinhos para o filho da vizinha, para que ele não fique tão triste. Quando ele chegou lá, ele disse, vizinha, nós também não temos leite, desculpe, mas leve esse carrinho, que eu acho que ele vai ficar feliz. A dona Maria disse, não se preocupe, Jorginho, certamente a vizinha ali do lado vai me conseguir leite. E obrigada pelo carrinho, teu coração é muito bondoso, muito obrigado, ele vai ficar muito feliz.
E ele fechou a porta e lembrou que precisava fazer a sua prece. E ele foi correndo para fazer a prece. Deus, Pai, ajude o papai a conseguir emprego. Deus, Pai, ajude a mamãe a ficar boa. Aí ele lembra do filho da vizinha que não tinha leite. E ele disse, mas vai ser 3 pedidos. Se eu fizer mais um pedido, Deus vai achar muito. Eu não vou fazer. Eu só vou fazer 2 pedidos. O pedido para a mamãe ficar boa e o pedido para o papai conseguir um emprego. Mas eu não posso deixar de pedir pelo leite que a vizinha precisa. Aí eu vou pedir, Deus, por favor, ajude para que a vizinha também consiga leite. Fechou a janela, fechou os olhos e disse, tomara que Deus atenda a meus 3 pedidos. E foi correndo contar para a mamãe, mamãe, eu fiz 3 pedidos. Será que Deus não vai achar muito? Aí ele explicou que estava pedindo para que ela ficasse boa, para que o papai conseguisse emprego, mas aí lembrou que também a vizinha precisava do leite para o seu filhinho. E a mamãe disse assim, não, Jorginho, Deus é muito bom, Deus vai atender certamente aqueles que mais precisam, no momento certo. Aí Jorginho ficou feliz, tranquilo. Daqui a pouco ele viu o pai chegar. O pai, triste, entrou pela casa com uma sacolinha muito pequena, uns pães e um leite. E ele disse que estava cansado, tinha procurado, não tinha conseguido nada. Aí Jorginho disse assim, ficou assim pensando. Mais um dia que viu seu papai triste. Ele foi para a janela, olhar as crianças, algumas a brincar. Quando a vizinha notou que Jorginho estava na janela, disse, Jorginho, tu nem sabe, eu ganhei uma caixa de leite em pó. Tu viu que como Deus é bom? Jorginho ficou paralisado, deu um tchau, e ficou pensando na prece. Deus tinha atendido o pedido do leite e não tinha dado auxiliado o papai, não tinha auxiliado a mamãe, porque a mamãe continuava deitada e doente. Mas Deus era bom, pensou ele. A noite passou, no outro dia, Jorginho agradeceu pela vizinha ter ganho leite e pediu novamente que o papai conseguisse emprego, que a mamãe ficasse boa. Passou a noitinha, quando ele percebe, nos passos do papai, quando abriu o portão, ele escutou o papai assoviar. Ele disse, papai está feliz. Papai entrou em casa, tinha frutas, tinha leite, tinha biscoito, tinha pão. E ele disse, eu consegui um emprego numa serralheria. E o meu patrão é muito bom, já me deu um dinheiro do dia de hoje. E ele é tão bom que disse que vai enviar um médico de sua confiança para examinar mamãe, para que ela fique boa. Jorginho ficou muito feliz. Correu, abraçou o pai, abraçou a mãe, todos estavam felizes. E a mamãe disse, viu, Jorginho? Como Deus atendeu os 3 pedidos. Mas mamãe, a senhora está doente. Mas logo eu ficarei boa. Não passou muito tempo, o médico veio, trocou a medicação, a mamãe ficou boa, sorrindo, brincando com ele. Tudo tinha voltado ao normal. Aí mamãe perguntou, Jorginho, tu soubes pedir, mas tu soube agradecer os 3 pedidos? É verdade, eu tenho que agradecer os 3 pedidos. Ele abre a janela do seu quarto e diz, obrigado a Deus por ter atendido os meus 3 pedidos. E eu estou muito, muito feliz. Gostaram da história?
Meus amigos, é uma história que retrata as nossas possibilidades. As nossas possibilidades de entendimento para com as nossas dificuldades. Certamente, nós que somos dotados da lógica, da razão, porque já temos um senso capaz e maturidade para entender que a fé é uma adesão incondicional de alcançar o objetivo. E que esta fé não pode ser cega, ela deve ser, sim, raciocinada. E com essa evidência da razão levada à lógica, podemos, sim, alcançar aquilo que se quer, se for certamente para a nossa felicidade, diante daquilo que merecemos. A nossa doutrina diz que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E que a fé humana, que a fé é humana e que a fé é também divina. Quando aquele menino entendeu que o pai tinha condições, estava fazendo esforços para buscar um emprego, ele tinha fé no pai, que o pai ia conseguir pelo seu esforço, mas tinha também a noção que Deus, aquele sentimento inato, que Deus era pai capaz de nos auxiliar nas nossas dores, porque foi isso que a mamãe lhe passou no seu nível de maturidade. A nossa doutrina nos diz que, através da nossa forma de entendimento, podemos entender que a nossa doutrina, no início, nós entendíamos a mediunidade como uma ciência de observação, buscando as formas de comunicação. Hoje nós sabemos que a nossa doutrina é uma filosofia que nos diz quem nós somos, de onde nós viemos e para onde vamos. A nossa doutrina nos diz como religião, que ela se estrutura no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, na crença em Deus, Pai Criador, que é Deus justiça, amor, e que nos fez simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades de buscar a nossa felicidade. Ainda nos dá o entendimento que somos imortais e que a prece é uma comunicação com esse Pai que nos auxilia, sim, a buscar aquilo que queremos e a vivenciar as nossas dores em mais paz, em mais harmonia, em mais equilíbrio. A nossa doutrina fala também que a caridade, sob todos os aspectos, ela nos traz condições de nos colocar no lugar do outro, amando ao próximo como a nós mesmos. Ainda precisamos pensar que a esperança que move as nossas ações, os nossos sentimentos, é aquele sentimento que se relaciona àquilo que nós queremos e que nos favorece a ter a busca para aquilo que queremos diante das circunstâncias da vida. E a caridade é aquela ação, é aquela doação que nós fazemos para o outro, que é o nosso irmão. Mas no Livro dos Espíritos, diz que, na pergunta 886, já que a fé é a mãe da esperança e da caridade, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, além de termos a fé, a esperança, como nós temos que agir quando temos caridade? Com benevolência, com indulgência para com as imperfeições do outro e ainda perdoando as ofensas. A caridade e o amor são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível, assim como nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Quando Jorginho passa pela sala
e vê que poderia ser útil levando para o menino um dos seus carrinhos. Ali ele estava colocando em favor do outro aquilo que ele se sentia feliz quando brincava com aqueles simples objetos. Quando ele vai abrir a janela e vai pedir pelos dois pedidos mais importantes, que era a mãe restabelecer a saúde e o pai conseguir emprego, e ele fica entre aqueles duas possibilidades, mas também coloca o seu coração, o amor do seu coração, porque ele sabia que a vizinha precisava do leite para alimentar o seu bebê. Então, a fé sincera, ela é calma, porque quando a mamãe disse para o Jorginho, tenha calma, Deus atende às nossas dificuldades no tempo certo. A mamãe estava ensinando o Jorginho a ter calma, a ter paciência, para entender e saber esperar. Muitos de nós não oram, não dizem, não, capaz que eu vou orar, eu nunca consigo, eu não tenho paciência, as coisas nunca vêm como eu quero. Então, na nossa imaturidade, muitas vezes nós nos distanciamos do ato de orar, porque não trazemos o entendimento do amar ao próximo como a si mesmo e que tudo está dentro dos desígnios de Deus. A caridade, para que possamos alcançar a fé, a paciência e a caridade, precisa ser desenvolvida primeiro conosco mesmo. Quando nós cuidamos do nosso corpo, na nossa alimentação, com aquilo que comemos, com aquilo que nutrimos o nosso corpo físico, a medicação na hora certa, os exercícios, as caminhadas. Nós cuidamos do corpo, nos distanciando dos esportes radicais, porque trazemos a responsabilidade perante o nosso corpo físico. Nós cumprimos com os nossos deveres, cumprimos com aquilo que nós procuramos e somos capazes de cumprir ao convite das nossas obrigações e nos ajustamos aos direitos. Nós nos empenhamos na caridade para conosco mesmo quando nós nos autoconhecemos. E quando nos autoconhecemos, identificando ali os nossos limites e as nossas possibilidades. E quando vemos os limites, sabemos que nós somos passíveis de mudanças e que temos que nos oportunizar novas possibilidades para mudar as ações equivocadas que assim já fizemos. A caridade no lar, amando o outro como a nós mesmos, colocando-nos no lugar do outro, exercitando a caridade doméstica, não descarregando apenas em as tarefas que muitas vezes nós podemos auxiliar e que nos distanciamos. É a caridade no lar. É benevolente, é paciente para com as imperfeições do outro, porque no convívio com os nossos filhos, irmãos, companheiros ou companheiras, que nós possamos colocar no lugar do outro, diante da imperfeição do outro, que nós muitas vezes julgamos, e que nós possamos perdoar, sabendo que também nós a temos. Caridade na atividade profissional. Leve o trabalhador ao seu melhor desempenho, auxilie o seu companheiro, cumpre a sua responsabilidade, desenvolve a honradez, a honestidade e movimenta todas as suas energias com amor. Na esfera religiosa, caridade para com aqueles que dividem conosco o entendimento, muitas vezes, que se fazem dúbios de algum tema e que nós precisamos entender que cada um está diante do seu nível de compreensão. Entender que cada um tem a sua reflexão, o seu discernimento, e que nós podemos e devemos respeitar
as posições filosóficas e ideológicas alheias. Cada um entende de acordo com o seu nível de maturidade espiritual. E que nós possamos respeitar, no âmbito religioso, as escolhas individuais, muitas vezes aquelas que contrariam as nossas. No livro Luz nas Trevas, tem uma lição que diz testemunhos à fé, que fala que quando nós abraçamos o ideal de beleza e de engrandecimento dentro e de moral espírita e moral espiritual, nós despertamos nas consciências alheias muitas vezes antipatias e animosidades, muitas vezes desejos de interromper a nossa marcha diante do campo na seara espírita. Muitas perseguições gratuitas, porque não faltam críticos de plantão, ociosos, atormentados, que a tudo patrulham e se apropriam, formando a malta de perseguidores. Arrogam-se como modelos, proclamam a sua liberdade de falar e de agir, fiscalizando as obras dos outros, e tentam proibir e silenciar. Mas que nós devemos perdoar, aceitar o companheiro que ainda persegue e calunia, mas que permaneçamos nós, irretocável no nosso dever, fiel à consciência da fé, aceitando o desafio e o testemunho no ideal espírita, no ideal cristão, agradecendo a Deus a oportunidade. Encerrando já, como nós falamos em agradecimento, Jorginho, quando tudo se tornou paz naquele lar, a mãe de Jorginho disse: Jorginho, tu já agradeceu a Deus por tudo ter voltado ao normal? E ele disse: não, mamãe. Então vá e agradeça. E ele foi na janela, abriu os braços e agradeceu. Neste momento, então, vamos falar na nossa gratidão para com Deus, no poder que a gratidão tem para com o nosso organismo. Quando nós geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, nós ativamos o sistema de recompensa no cérebro. E este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e de prazer de todo o nosso corpo. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que fomos bem-sucedidos e que existem coisas de nossa vida que merecem reconhecimento e somos gratos, quando nós agradecemos, outra liberação de dopamina, um importante neurotransmissor, aumenta a sensação de prazer. Então, quando nós exercitando esse sentimento de gratidão, nós dissolvemos o medo, a angústia, os sentimentos de raiva, quando nós nos sentimos gratos, e gratos nos sentimos, os nossos níveis de emoções positivas se elevam, e nós temos, então, uma satisfação com a vida. Nós nos sentimos otimistas, nós nos sentimos vitalizar, simplesmente porque a gratidão estimula as vias cerebrais, porque a ocitocina estimula também o afeto, trazendo tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. Neste momento em que os lares da Terra estão tão intranquilos, ansiosos,
com medo, fóbicos, que nós possamos entender o valor da fé, que a fé transporta montanhas, mas que a fé precisa estar aliada ao sentimento de caridade, de fraternidade, de amor às criaturas e de paciência. Fica muito mais fácil, então, diante deste momento, controlar os estados psicológicos, mentais, tóxicos, porque se o nosso cérebro é capaz de sentir gratidão, felicidade, tranquilidade e equilíbrio, neste momento em que nós inundamos o nosso cérebro de todas essas endorfinas, de toda essa ocitocina, quando estamos gratos a Deus, o nosso cérebro não é capaz de sentir infelicidade. Então é hora, meus irmãos, de fazermos a nossa escolha. O que nós queremos sentir? Angústia, dor, sofrimento? Ou nos banhar o organismo de coisas positivas, através do sentimento de gratidão que podemos sentir a Deus e à vida? Meus amigos, meus irmãos, nós agradecemos pela oportunidade que nos uniu neste momento, dizendo a todos nós que se o momento é difícil, que se o momento é de prova, porque todos nós nascemos diante da prova, da expiação ou da missão. E a nossa vida fica se intermediando nestes momentos. Mas a fé e a esperança e a caridade são um caminho necessário para que possamos, com muito mais coragem, terminar as nossas dificuldades como provas que são para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado pela oportunidade que nos foi ofertada. Um abraço a todos os nossos amigos de Canoas e a todos os que nos ouviram. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Queridos irmãos, vamos realizar a prece final após essa exposição doutrinária que foi realizada. Solicitando ao Pai Maior, ao Mestre Jesus e aos seus mensageiros de luz, que possam iluminar a todos que se encontram nos assistindo neste momento, nessa vibração, desse diapasão com a Casa Espírita Fraternidade. E possam assim agasalhar no seu íntimo da sua alma todo o bem que necessitem. Que assim seja.